O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, queridos irmãos e irmãs, refletirmos esse evangelho de hoje no contexto da Semana Nacional da Família. O evangelho de hoje nos mostra 2 características essenciais da igreja. A comunidade cristã, ela deve se preocupar sempre com essas 2 coisas: a correção fraterna e a intercessão. Jesus fala claramente como ele quer que nós nos comportemos com quem errou. Até porque, em outro momento ele dirá, à medida com que medirdes os outros, você também será medido, com a mesma medida que você mediu os outros. E a palavra hoje, ela nos orienta da seguinte maneira: a gente sabe que alguém errou, que alguém saiu do caminho que deveria percorrer. A atitude é ir até aquela pessoa que errou e conversar particularmente com ele, com ela, para tentar orientar, para tentar mostrar onde foi que errou. Infelizmente, na prática, poucas vezes acontece assim. Não precisava nem falar, mas é sempre bom dizer, para a gente poder fazer um exame de consciência, cada um na realidade que vive. Quando nós sabemos que alguém errou, quase sempre a atitude é de ir para uma outra pessoa que não tem nada a ver e comentar o erro. Você viu o que foi que o fulano fez? Aconteceu isso, 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 isso. Aí vai lá na frente aquela pessoa que escutou e diz: oh, mas tu não sabe, pois o fulano ali veio me contar que aquele lá fez isso, 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 isso. Lembro de uma advertência que o Papa Francisco fez há uns 2 meses atrás, por ocasião da oração do Ângelus no domingo, lá na Praça São Pedro. E ele dizia assim: comunidade cristã, cuidado com a fofoca. Seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, cuidado com a fofoca. A fofoca não serve para nada. Mas tem gente que não sabe viver nessa terra sem estar sempre fofocando, contando, procurando, especulando e inventando. Quando não tem, inventa. Quando não tem, inventa.
Mas a palavra de Deus hoje nos diz que a gente deve agir diferente. É o Senhor quem nos fala. Ele pede para que quando nós soubermos de alguma situação de um irmão, de uma irmã que não está caminhando direitinho, que a primeira atitude nossa seja conversar com aquela pessoa e não com o irmão, o primo, o vizinho, o colega de trabalho dele ou dela. Por quê? Porque cada vez que for comentado, a história aumenta. E à medida que vai aumentando, vai prejudicando o irmão. E ao invés de ganharmos o irmão, a gente perde o irmão. Olha o que o Senhor diz: se tu chamares aquela pessoa num particular, só tu e ela, e conversar bem direitinho a situação, se aquela pessoa te escutar, você ganhou um irmão. E de repente aquela pessoa será grata pela vida, porque você não só chamou para colocar a situação que estava errada, mas ainda a preservou. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos caridosos, meus irmãos e minhas irmãs. A misericórdia não é só dar esmola, não. A misericórdia é preservar as pessoas que nós amamos ou até que a gente não ama muito. É o cuidado com o próximo, cuidar do outro, zelar pelo outro. E a palavra de Deus diz o seguinte: se aquela pessoa não te escutar, aí sim, chama 2 ou 3 pessoas para junto contigo, vocês conversarem a respeito. Se essa pessoa não escutar esses irmãos e você, então leva a situação para a igreja, para a autoridade da igreja. E se por acaso nem a igreja ele escutar, aí sim, paciência, deixa de mão, não quer mudar. Essa é a prática da caridade, é a prática da misericórdia. E o Senhor depois nos ensina outra coisa, que está unida a essa mesma coisa aqui que nós falamos agora: a intercessão. Quando nós sabemos que um casal está passando dificuldade, quando nós sabemos que um filho está passando por dificuldade, a primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar o joelho e interceder, clamar a Deus, invocar a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa que está em dificuldade. A oração, e aí Jesus fala claramente que se 2 de nós estivermos de acordo para pedir algo para Deus, Ele nos escutará, porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Nos reunirmos em nome de Deus, como nós estamos agora aqui unidos. Nesses dias, o Papa Francisco tem pedido tanto para nós rezarmos pela paz. Por quê? Porque nós ficamos preocupados com a realidade que nos cerca. O problema das guerras, dos conflitos, é constante. E mais do que isso, deve ser constante a nossa prece, a nossa súplica a Deus. Quantas vezes, a pedido dos papas, nós rezamos pela paz e alcançamos a graça? Inúmeras vezes. Só que a nossa memória é curta. Demora nada, a gente esquece de rezar de novo. Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos lembrar da lição que o Senhor nos dá nesse evangelho maravilhoso, nessa quarta-feira, dia 13 de agosto, em plena Semana da Família. Lembremos-nos que dentro de casa nós temos que ter essas 2 atitudes: a caridade ao corrigir quem errou e a súplica constante pela paz, para que marido e mulher, pais e filhos possam viver dando testemunho do Evangelho e sentindo no coração a graça que Deus derrama sobre aqueles que a acolhem, que o acolhem e acolhem a sua graça. É bom nós nos depararmos com uma leitura como essa, para ver que de fato a palavra de Deus nos dá todas as orientações que nós precisamos. Então é por esse motivo que nós devemos ter o coração e os ouvidos bem abertos para acolher o direcionamento que o Senhor nos dá. Hoje nós olhamos a realidade que nos cerca,
a sociedade na qual nós vivemos, e a gente vê que misericórdia, caridade, essas atitudes são coisas raríssimas nos dias de hoje. É preciso ser cristão de verdade para poder praticá-las. E para ser cristão de verdade é preciso escutar a palavra de Deus. É preciso deixar que a palavra de Deus produza em nós os frutos que ela quer produzir. Mas para a palavra de Deus produzir em nós os frutos que ela quer produzir, nós precisamos nos deixar envolver pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, numa vida de oração que não seja só de palavras, porque às vezes a gente fala muito de oração, mas reza pouco. Se fala muito de oração, mas a oração ela termina deixada de lado. O Evangelho de hoje é um convite, mas um convite para começar agora, não para deixar para amanhã, não para ficar programando para a semana que vem. É um convite para nós começarmos agora, meus irmãos e minhas irmãs, a nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus. Sejamos caridosos, tenhamos misericórdia para com aqueles que convivem conosco. À medida que nós formos misericordiosos com os outros, nós também alcançaremos misericórdia. É o que a gente reza no Pai Nosso. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso durante o dia? Tem gente que, pela graça de Deus, reza até mais de 10 vezes o Pai Nosso. E pronunciamos a frase bonita, que é uma lição de vida: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim? A prática da misericórdia, colocando aqui aquilo que o Senhor nos fala também muito claro: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pensemos nisso, meus irmãos e minhas irmãs. A gente quer um mundo diferente. O mundo só será diferente se nós formos diferentes. Se nós começarmos a mudar. Quem tem que mudar sou eu, em primeiro lugar. Cada um tem que bater no peito e dizer: quem tem que mudar sou eu. Em primeiro lugar, quem tem que mudar sou eu. Não adianta eu reclamar do mundo que é assim, que a sociedade que é assim e tal, e não dar nenhum passo para a mudança, ficar esperando sempre pelo outro. A mudança depende de mim. E a minha mudança se dá à medida que eu abraço o Evangelho e faço do Evangelho a minha regra de vida, o meu direcionamento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.